A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda das canetas emagrecedoras sem registro no Brasil, que muitos conhecem como canetas do Paraguai. Essa decisão atinge medicamentos à base da substância tirzepatida, de duas marcas diferentes, e da substância retatrutida, de todas as marcas e lotes. Já vou te explicar por quê. Bom, esses medicamentos são vendidos principalmente pelas redes sociais. São produtos que não oferecem garantia sobre a composição, a segurança ou a qualidade, segundo a Anvisa. Para entender os riscos desse mercado ilegal, impactos na saúde e por que é que o uso dessas substâncias pode ser extremamente perigoso, eu converso hoje com Evelise Valadão, médica endocrinologista do Hospital Moriá. Doutora Evelise, muito bem-vinda. Olá! Bom, doutora, quando a Anvisa afirma que essas canetas emagrecedoras não têm garantia de qualidade, o que isso significa na prática? Bom, significa que são substâncias que nós não sabemos qual que é esse produto, porque são medicamentos fabricados no Paraguai, sem nenhum registro, sem nenhuma comprovação científica, sem respaldo de nenhum laboratório. Entendo. Elas vêm sem embalagens também? Eu tenho visto com o jornalismo da Record as apreensões e nas imagens a gente vê só uma seringa com um líquido transparente dentro, pronta para aplicação, sem sequer uma bula. É isso que a senhora tem recebido de informação também? É essa informação que eu tenho recebido. Inclusive, você imagine, ela vem do Paraguai, como que é acondicionado esse produto? Por ser um produto injetável, ele não pode pegar calor, não pode pegar umidade, porque muda o pH da medicação. A gente não sabe o risco, né, dessas substâncias em termos até de higiene, como que elas são acondicionadas, como que elas são transportadas aqui para o Brasil. Por isso que a fiscalização tem aumentado, né? As apreensões também, e o nosso alerta é constante. A gente já vai esmiuçar, detalhar aqui com a doutora Evelise quais são os riscos para a nossa saúde, mas antes vamos falar sobre essa outra substância que eu citei na abertura, que é a retatrutida. A Anvisa destaca que essa substância, não, doutora, ainda está em fase de testes clínicos. O que pode acontecer quando alguém usa um medicamento que para nós, para o nosso mercado, é experimental, que ainda não tem a segurança comprovada, o carimbo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Então, a retatrutida, ela está em estágio 2, 3, né, de fase clínica. Nós nem temos ainda trabalho científico, só temos a informação que ela está sendo estudada. E as pessoas já estão vendendo algo que não é a retatrutida na internet, que são substâncias que eles misturam, nós não sabemos do que se trata, não tem nenhum laboratório que lançou essa medicação. Então, realmente, é uma caixinha de surpresa, fica difícil a gente até fazer um comentário, mas é um risco para a saúde porque não tem um laboratório, um estudo científico que se responsabilize por esses medicamentos falsos vendidos na internet. Agora, falando do medicamento original, né, dessa substância em si, o que os ensaios ou que os laboratórios já afirmaram a respeito desse medicamento? O que é que se espera dele, claro, quando todas as pesquisas forem concluídas? Então, também vai ser um medicamento, né, tipo o Mounjaro, tipo Ozempic, que vai ajudar na perda de peso, no tratamento do diabetes, vai ser nesta linha uma geração um pouco mais avançada, vamos dizer assim, ele vai ter menos efeito colateral, vai ter mais benefícios para o paciente. Bom, a gente está percebendo que muitos desses produtos estão sendo vendidos nas redes sociais como mais fortes, mais concentrados, com resultados mais rápidos do que as canetas já aprovadas e vendidas nas farmácias. Do ponto de vista médico, esse discurso faz algum sentido ou é um grande sinal de alerta? Não, é um grande sinal de alerta, porque isso é totalmente fake news, a vida real é outra coisa, o paciente tem que usar, pode usar o Mounjaro, o Ozempic, essas canetas emagrecedoras, né, como a imprensa chama, com auxílio médico, com acompanhamento, isso não tem problema nenhum. Agora, você comprar um medicamento pela internet, por rede social, isso é um grande risco para a sua saúde, como nós já tivemos vários casos que eu posso relatar aqui para vocês. Quero ouvir, sim, alguns desses casos.
Mas aproveitando a sua resposta, eu tenho visto dados do Conselho Federal de Farmácia, né? Mostrando que o uso de canetas emagrecedoras cresceu 88% no ano passado no Brasil. Muitas farmácias não têm, os pacientes entram em filas gigantescas de espera. Há pacientes que entram na farmácia e, quando conseguem, compram um tratamento para 6 meses, fazendo com que o produto acabe rápido. Então, esse aumento, essa explosão do uso, ajuda a explicar esse mercado ilegal um pouquinho, não? Ajuda, mas agora, né, a partir de julho, agosto, a Anvisa obrigou receita médica. Então, eu acho que acabou limitando um pouco, né? Porque antes o paciente chegava na farmácia, como você mesmo falou, comprava 6 canetas de uma vez. Agora não. Ele vai comprar o que está prescrito pelo médico dele, e a recomendação é que a gente passe o tratamento mensal. Porque daí, efetivamente, você tem um acompanhamento médico, você consegue ouvir o paciente, o estado clínico dele, as rejeições, né? E acompanhar mês a mês. É muito mais ético e responsável, né? Até porque o medicamento sozinho não faz milagre. O paciente tem que fazer musculação, o paciente tem que ter uma dieta rigorosa, restrita, baseada em proteína magra, fibra, legumes, verduras. Tem que ter um acompanhamento psicológico, porque a maioria dos pacientes tem ansiedade para comer. Então, o tratamento só com a caneta não faz milagre, eu brinco. Tem que ter esse combo para funcionar o emagrecimento e o tratamento do diabetes. Vamos aos casos que a senhora tem visto em consultório ou conversando com seus colegas médicos sobre os efeitos dos erros da automedicação desse tipo de produto. Então, aqui a gente vê a vida real, né? Nós sabemos de caso de pacientes que usaram essas canetas aí paralelas, que vêm do Paraguai ou não sei de onde, que evoluíram com insuficiência respiratória, problemas neurológicos, teve até uma moça que saiu na imprensa esses dias, distúrbio metabólico, quadro de alergia. Porque, como a gente não sabe como essas medicações são acondicionadas, pode dar inflamação, dermatite, proliferação de bactéria, infecção. Então, o risco é muito grande para uma coisa que você não sabe o que é. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Agora, tecnicamente, o problema respiratório pode ter sido causado pelo quê? A senhora se refere de novo ao medicamento paralelo, né? Não oficial. Segundo dados dessa paciente que foi internada, a família dela relata que ela evoluiu com esse quadro de dificuldade de respirar e alterações neurológicas, começou a ficar confusa, provavelmente por um distúrbio metabólico, porque ela estava com perda de sódio, depois do uso dessa caneta. Essa caneta paralela, essa do Paraguai, que ninguém sabe o que é. Que perigo, hein, doutora? E como ninguém sabe o que é, eu imagino que as autoridades em breve já vão, diante de uma dessas apreensões, mandar isso para o laboratório, porque a denúncia, o alerta que a gente faz aqui é importante, mas eu acho que as pessoas só vão efetivamente colocar a mão na consciência quando ouvirem alguém de perto dizendo que passaram muito mal, que passou muito mal, ou quando a gente mostrar que a composição desses medicamentos piratas ou sem efetiva documentação técnica e científica, esses medicamentos não são o que dizem ser, né? Exatamente, porque pensa bem, vamos dar o exemplo do Monjaro. O Monjaro demorou anos para ser estudado, o laboratório investiu milhões de dólares. Você acha que uma farmáciazinha do Paraguai consegue copiar essa molécula? Não tem como, gente, é impossível. Só quando cair a patente, depois de 20 anos, e aí pode-se, né, fazer o que a gente chama de genérico, similar, mas aí passa pela Anvisa, tem todo um processo de aprovação. Doutora, vamos agora entrar em outra parte importante também, que é a dúvida de muitos. Existe um risco adicional quando essas canetas são usadas por pessoas que não têm indicação clínica para isso, pacientes que são magros já. Muitos casos, a gente tem um problema de autoimagem enorme entre mulheres, homens também, ou pacientes sem doenças associadas e que ainda assim fazem uso da caneta? Existe, eu acho que aí o maior prejuízo seria emocional. Porque se uma pessoa que não é obesa, a caneta, o Monjaro, o Ozempic, eles são indicados para obesidade,
diabetes, pacientes diabéticos com comorbidades, cardiopatias, né? Que você melhorando o diabetes, você vai melhorar todo o perfil desse paciente. Pacientes sobrepeso, que precisam perder peso e que também têm comorbidades. Esse é o perfil que é indicado. Quando o paciente é magro, quer perder 2 quilos por motivos estéticos, não há indicação desses medicamentos. Se o paciente acaba fazendo uso, o que vai acontecer? Vai ter uma inibição enorme do apetite dele, ele pode até perder peso, mas ele vai perder junto massa muscular, porque ele não tem gordura para perder. E aí, quando ele parar o medicamento, ele vai ter um efeito rebote totalmente desnecessário. Não tem sentido. Então, assim, avalio muito bem o paciente para indicar. Mas um paciente que precisa para fins estéticos, isso não está indicado. A gente também tem visto o efeito rebote, né? O que tem se falado, agora que a gente tem aprendido, e eu não estou mais falando do medicamento paralelo, e sim do oficial, o que a gente tem aprendido na prática e no consultório sobre o tempo de uso? A princípio, a pessoa queria usar por menor prazo possível, só para perder 1 a 5 quilos. De repente ela larga. O efeito rebote, quer dizer, a memória celular sobre o peso anterior, ela cobra sua conta? O que a senhora tem visto isso? Tem gente usando mais do que 1 ano? Então, na verdade, os pacientes obesos e diabéticos com comorbidades, eles têm indicação de usar até para o resto da vida, porque é um medicamento para diabetes como outro qualquer. Então, em alguns casos, ele pode manter para o resto da vida, trazendo benefício para a saúde dele. Agora, o que aconteceu? Saiu já um estudo que mostra que apenas 17% dos pacientes que perderam peso e pararam a medicação conseguiram manter esse peso após 6 meses. Só 17% é muito pouco, hein? É menos de 2 em cada 10. Então, se você entende que o remédio, num primeiro momento, para um paciente que quer usar para perder 5, 6 quilos, vamos pensar esteticamente, ele vai ajudar. Mas se o paciente não mudar hábito de vida, atividade física, alimentação saudável, acompanhamento psicológico, dificilmente ele vai conseguir manter essa perda de peso a médio prazo. Doutora, para a gente encerrar, quando a Anvisa afirma de maneira taxativa que esses produtos paralelos, as canetas do Paraguai, esses que você tem visto aqui no jornalismo da Record nas apreensões, uma seringa sem rótulo com um líquido transparente. Quando a Anvisa afirma que eles não devem ser usados em hipótese alguma, qual é o recado direto para quem já está utilizando ou pensando em utilizar essas canetas, está encomendando isso aí pelas redes nesse instante? O recado direto é que você não compre um medicamento que não seja vendido na farmácia e que não seja prescrito por um médico, porque o risco que você está correndo é enorme. Ah, pode não acontecer nada? Não sei te dizer, porque realmente esses produtos não têm estudo, não têm comprovação científica. Então, eu acho que você fazer um medicamento injetável no seu corpo, sem prescrição médica, é uma falta enorme de responsabilidade com a sua própria saúde. É isso mesmo. E dessa forma, com esse alerta importante e contundente, estamos concluindo a edição 1343 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a doutora Evelise Valadão, médica endocrinologista do Hospital Moriá. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Muito obrigada. Olha, esse e outros episódios estão à sua disposição ao alcance de um clique no portal r7.com ou aí no seu tocador de podcast predileto. O podcast de hoje contou com a produção do David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu sou o Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora para a próxima.